Paz, boa noite, mais uma vez aqui para a gente poder partilhar uma porção da palavra do Senhor. Verei aqui o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz assim: Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois bem, estamos aqui diante de mais um versículo para a gente poder ler junto, onde diz aqui que algo que nos aconteça poderá nos separar do amor de Deus, né? Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição. Aí me faz lembrar de Davi, né? Quando o povo de Israel estava passando por aquela perseguição, aquela afronta, e o gigante Golias afrontava o povo de Israel, Davi não tinha nada a ver com aquilo. Davi é um pastor de ovelhas, estava no campo, ficou sabendo, foi até lá e ficou sabendo daquela afronta e tomou a dor para si, né? E a gente vê as estratégias que Davi usou, que a gente, passando por momentos difíceis, a palavra de Deus diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, né? Aí você vê ali Davi, quando foi até Golias, as armas da milícia dele foi sobrenatural, creu em Deus, né? A Bíblia diz que vem a mim com lança e com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor, né? Então, não é uma afronta, não é um desprezo. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida, a concluirá, né? Então, a gente às vezes vai passar por escárnio, por zombaria, por desprezo, mas nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus, né? Aí você vê um outro exemplo de Neemias, quando aquele povo de Israel estava ali, Jerusalém tinha sido destruído, e a cidade estava com os muros derribados, e Deus tocou no coração dele para ir lá restaurar aqueles muros. E ali ele foi até o rei deu a provisão necessária para que ele fosse usado ali para fazer aquela restauração. E ali, quando ele começou a reconstruir aqueles muros, vieram os inimigos e tentaram tirar o foco dele, através de escárnio, de zombaria, e ele simplesmente falou que estava fazendo uma boa obra, que não poderia sair dali, né? Da mesma forma na vida espiritual, quando Deus começa a nos despertar, para a gente estar ouvindo a palavra dele, e confiando nele, né? E em comunhão com ele, vem as coisas para poder nos tirar o nosso foco, porque é uma luta entre a carne e o espírito, e também o lado do inimigo, do opositor, que não quer que a gente nos aproxime do Criador, né? Mas como está escrito aqui, quem poderá nos separar do amor de Deus, né? Aí no começo diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, diante das coisas adversas, das calamidades atual, de tudo contrário, que a gente possa dizer que maior é Deus, né? Maior é aquele que está conosco do que quem está com o opositor. Aí me faz lembrar também, quando o profeta Eliseu estava ali, o povo de Israel também numa guerra, e a vida da gente é de guerra. O momento de, enquanto a gente estiver aqui, é sujeito a tudo isso. E ali o moço de Eliseu estava com medo. Quando viu aquele exército inimigo, fraquejou e chamou Eliseu. E Eliseu pediu a Deus que abrisse os olhos dele, para que ele vê que os que estavam com eles era maior. E quando os olhos dele foram abertos, os olhos espirituais, que ele viu que os cavalos do lado do exército do Todo-Poderoso era maior, e ali ele descansou, né? E ali Deus usou uma estratégia que não precisou nem Eliseu fazer nada. Deus feriu de cegueira os inimigos, e ali eles foram presa fácil, caíram na mão de Eliseu cegos, né? O Eliseu simplesmente levou eles até o rei de Israel, e ali depois eles foram livres, né? O que é que Deus quer dizer nessa noite? Que o mover e o agir dele tem estratégias, né? A um ele mandou que permanecesse fiel, quieto e fazendo a sua obra, como foi Neemias, né? Neemias perseverou. Então a gente tem que perseverar, mesmo diante da dificuldade, da luta, continuar crendo, né? E ali diante de Davi não se acovardou, tomou a luta para si. E foi em nome do Senhor e venceu aquela batalha, né? Para a glória e honra do nome do Todo-Poderoso. E ele mesmo falou, não é a ele, nem ao povo que ele estava afrontando, mas era Deus, né? Então às vezes a gente passa por afronta, por zombaria, e a nossa luta, quem toma é Deus, louvado seja Deus. Então, você vê ali também
O rei Josafá, povo de Israel, uma outra luta espiritual. E o rei Josafá avisaram a ele que vinha uma grande multidão contra ele. E ali ele voltou o rosto e orou a Deus. Ele falou: Senhor, viu uma grande multidão contra mim e eu não sei o que fazer. Ele não sabia o que fazer. É assim que a gente não sabe. Aí Deus deu estratégia a ele, simplesmente louva, né? E ali, através do louvor, Deus desbaratou os inimigos de Israel, né? Deu vitória. Então, a Deus manda que continue a obra. E Ele é quem aperfeiçoa até aquele dia, né? Então, cada Deus trabalha de uma maneira, né? Louvado seja Deus. Então, aqui diz assim: em todas estas coisas são mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio de que coisa? Da angústia, da tribulação, da calamidade, né? De todos os perigos que não vêm, né? Se nós, às vezes eu peço a Deus que abra nossos olhos espirituais para que a gente veja o mover dele, e às vezes Deus não abre tudo, que se ele abrir a gente se assusta e bate, porque os inimigos em nossa volta é muita seta, é dardo inflamado do inimigo. Mas a Bíblia diz que ele é o nosso escudo, o nosso socorro presente na hora da angústia, né? Então a nossa luta espiritual então a gente vai vencer ela não com a nossa força, com o nosso braço, mas com as armaduras da fé, como está em Efésios, né? Revestidos do poder de Deus. É isso que nos faz vencer, né? Então que Deus nessa noite abençoe cada um de nós, né? Continue dando graça, força e nos assegurar na sua palavra, que é ela que nos dá vitória, né? Louvado seja Deus. Que Deus possa continuar abençoando e nos fortalecendo, que se Ele é por nós, quem será contra nós, né? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Pode vir acusação, mas o poder do Senhor sobre a nossa vida, Ele é o nosso escudo, o nosso socorro presente na hora da angústia, né? Então, nós possamos a cada dia nos voltar para Ele, confiando e crendo que Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós esperamos, né? Não o que eu penso ou espero. A Bíblia diz que Ele faz mais, né? Nossos pensamentos não são os vossos, né? Maiores é o poder de Deus na nossa vida, né? Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém?